Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu quero falar para vocês sobre déjà vu. Você já teve um déjà vu? Você sabe o que é um déjà vu? Você já foi em algum lugar e parecia que você já conhecia aquele lugar, mesmo sendo a primeira vez que você estava lá? Você já viveu alguma coisa que parece que você já tinha vivido antes? A pessoa ia te dar um conselho e parece que você já tinha ouvido dessa pessoa te dar esse conselho? Hoje eu quero falar para vocês sobre o que causam os déjà vus. Esse tema, inclusive, foi sugerido por uma inscrita aqui do nosso canal, viu? Se você acompanha o meu trabalho e tem algum tema que você gostaria que eu falasse, deixa nos comentários dos vídeos, tá? Que eu sempre leio e respondo todos os comentários e trago aí para você o seu tema num vídeo futuro, tá? Então, se você tem algum tema, coloca aqui. Essa inscrita, ela pediu para que eu falasse sobre déjà vu, tá aí o seu vídeo, meu anjo. Então vamos lá, o termo déjà vu se popularizou bastante como isso, né? Como aquela sensação de ter vivido algo que eu já passei. Então, por exemplo, eu chego numa cidade pela primeira vez, nunca fui lá ou num local e parece que eu conheço. Eu tenho uma amiga, a gente estava em Arraial do Cabo e ela passou em frente a uma casa, que ela teve um forte abalo emocional e falou: Gilberto, parece que eu já morei nessa casa, sabe? E realmente mexeu muito com ela. O déjà vu não é só uma lembrança ou uma sensação, é uma coisa que às vezes impacta o emocional da pessoa. O déjà vu também pode acontecer com pessoas. Quando você olha para uma pessoa e você tem um insight que parece que você já conhece ela e ela entrou na tua vida meio que ontem. Então, o déjà vu é isso, é quando você está vivendo algo pela primeira vez, mas você meio que já lembra daquilo, ou você tem uma forte sensação de que você já passou por aquilo. E as causas espirituais do déjà vu são muitas, tá? Então, apesar do fato ser o mesmo, existem várias coisas que podem gerar um déjà vu. A primeira delas, questões de vidas passadas. Como a gente vive várias e várias e várias vidas, nós já estivemos em várias situações, em vários corpos, em vários locais. Então, esse déjà vu, especialmente esse déjà vu de ir a um lugar pela primeira vez e sentir que já conhece aquele lugar, muitas vezes vem dessas questões de vidas passadas. Então, às vezes você já morou naquela cidade ou já foi àquela cidade numa vida passada e por isso você bate o olho e meio que reconhece. Tá? Então a primeira causa dos déjà vus são as múltiplas vidas que nós temos. Isso também vale para pessoas. Às vezes você encontra com uma pessoa e parece que você já conhece aquela pessoa, né? Aquela novela Alma Gêmea, em vários momentos, a gente consegue visualizar déjà vus que os personagens tinham, né? Ali a Serena e a Luna, várias vezes a Serena meio que fazia as mesmas coisas que a Luna. E tanto o Rafael, que era o outro protagonista, né? Que era o amado, que ficou tanto com a Serena quanto com a Luna, né, na época que elas estavam vivas, ele também, em vários momentos, ele tinha déjà vus com a Serena no lugar da Luna. E a Serena, várias vezes, via situações que a Luna tinha vivido. Então, o que acontece, pessoal? Isso é o déjà vu que vem pelo processo reencarnatório, tá? É o mais comum. Então, o primeiro motivo dos déjà vus são processos de vidas passadas, especialmente quando envolve pessoas desconhecidas e locais desconhecidos. Além do déjà vu de vidas passadas, ainda, aliás, falando de vidas passadas, existe uma coisa chamada ressonância reencarnatória. O que é a tal da ressonância reencarnatória? Nós temos várias vidas. Porém, certos padrões de vidas passadas podem ecoar na vida atual. Então, vou te dar um exemplo. Na vida passada, quando eu tinha 20 anos, eu fui largado por uma namorada. Nessa vida, aos 20 anos, pode ser que eu tenha uma relação e a relação começa a desandar, e aí eu tenho uma ressonância do que eu estou vivendo agora com o que eu vivi no passado. Então eu tenho uma sensação de que eu já passei por aquilo. Na verdade, eu já passei por aquela situação numa vida passada. Isso está ressoando agora. Tá? Então é muito comum esse déjà vu de vidas passadas, também de ressonância. Então é muito comum, por exemplo, espíritos que muitas vezes atentam contra a própria vida numa vida, na idade que ele atentou na última vida naquela situação, aquilo meio que se repete na vida atual, a pessoa acaba vivendo algo parecido. Então, muito também é coisas de vidas passadas que eu acabo atraindo para essa, tá? Situações, sobretudo, aprendizados e experiências. Isso também traz em nós a sensação do déjà vu. Médiuns videntes e médiuns oníricos têm mais déjà vu que o restante das pessoas.
tá? O que que é o médium vidente? O que que é o médium onírico? O médium onírico, antigamente nós chamávamos de médium de desdobramento, que é o médium que sonha, né? Então, o médium vidente, como ele vê muita coisa além do físico, muitas vezes ele acaba tendo visões que ainda não aconteceram. E depois, quando essas visões acontecem, ele tem uma sensação de que já viu aquilo. Eu tenho essa experiência própria, né? O Marcelo, que é meu companheiro, ele é um médium vidente fantástico. E toda hora, né? Assim, toda hora é exagero, mas de tempos em tempos ele para e tem uma visão. Ele me narra aquela visão, passa pouco tempo depois, às vezes meses, já aconteceu de visão dele demorar anos para acontecer, aquela situação que ele viu acontece. Então ele tem aquela sensação de que já viu aquilo, porque de fato já viu. Então médiums videntes têm muito mais déjà vu. E é claro que a gente fala de um médium vidente desenvolvido, mas tem muitas pessoas que têm a vidência não desenvolvidas. Então às vezes a pessoa tem uns insights, tem pensamentos que ela não sabe que é uma visão. Talvez ela tenha um cochilo e tenha um sonho que ela não sabe que é uma visão, esquece, não dá valor àquilo. E aí quando aquilo acontece no plano físico, meses ou anos depois, ela tem essa sensação de déjà vu. Só que como ela não deu crédito na época, ou ela não lembra, ela não sabe que ela já visualizou. Então todo médium vidente, ele tem mais essa sensação de déjà vu que outras pessoas, tá? Além dos médiums videntes, os médiums oníricos, que são os médiums de sonhos, eles também têm mais déjà vu. Por quê? Porque o sonho também é uma barreira que transpassa o tempo. O sonho, um dia eu vou explicar isso para vocês. O sonho, ele existe numa realidade distinta, fora do tempo e do espaço. Num sonho, nós podemos acessar o passado, o futuro e dimensões paralelas. Então, muitos médiuns oníricos ou médiuns de desdobramento acessam dimensões da vida no futuro, por exemplo. Então ele sonha com alguma coisa, talvez não dá o devido crédito, ou talvez dê, né? Cada médium tem a sua relação aí, e aí passa um tempo, ela vive aquilo que ela sonhou, por isso a sensação do déjà vu. Só que às vezes é tão desconexo o sonho ou a visão do tempo que acontece aquilo ali que ela não lembra, mas ela já sonhou ou ela já teve aquela visão. Então, todo mundo pode ter um déjà vu de vidas passadas, mas quem tem essa questão de vidência e também essa questão de desdobramento astral, tem mais déjà vu. Por quê? Porque tem uma relação distinta com o tempo e o espaço. Vê coisas que ainda não aconteceram, e aí quando acontece tem essa sensação de que já viu aquilo. Tá? Então a primeira, vidas passadas. A segunda, médiuns videntes, médiuns, né, de desdobramento onírico também tem essa capacidade acabam tendo mais déjà vu. Terceira coisa, né, associado ali aos déjà vus, são processos espirituais. Por isso que quando você tem um déjà vu, olha, se você teve a sensação de déjà vu, analisa bem essa situação que você está vivendo que gerou a sensação de déjà vu em você. Por quê? Porque isso pode estar ligado ao teu processo encarnatório. Pode ser algo enviado pelos mentores espirituais, pode ser algo enviado pela sua espiritualidade, ou pode ser um processo que você precisa passar. Por exemplo, quando a gente vê a nossa alma gêmea, há uma sensação de déjà vu e de conexão muito forte. Quando a gente vê um processo que a gente precisa passar, há uma sensação de déjà vu muito forte, tá? Então, quando você viveu o déjà vu, presta atenção, porque pode ser algo espiritual. Porque por mais que a gente não saiba o que nos aguarda no futuro, uma parte da nossa alma sabe. Porque quando antes da gente reencarnar, é apresentado para nós um processo reencarnatório. É apresentado para nós muitas questões que vão ser trabalhadas ou muitas experiências que a gente vai viver ao longo daquela vida. Então, por mais que a minha mente racional não sabe, o meu inconsciente sabe para onde eu vou, as coisas que eu ainda vou passar. Então, muitas vezes, isso assim, independente de mediunidade, tá? A alma de todos os seres sabe. Então, quando a alma encontra com algo que ela precisa viver, experienciar ou aprender, aquilo dá um start, que traz também a sensação de déjà vu, tá? Então, todos esses motivos que eu apresentei aqui agora são causas distintas da mesma sensação, que é o déjà vu. E todas, como vocês perceberam, tem uma questão espiritual no meio. Então, o déjà vu é algo que você precisa se atencionar. Tá? O déjà vu também ele prova pra gente o princípio do mentalismo e reforça a ideia de Matrix. O que é o mentalismo e a Matrix, Gilberto? O mentalismo diz que todo é mente, o universo é mental. A ideia da Matrix, lembra lá do filme Matrix? É que a gente vive numa realidade simulada. O déjà vu muitas vezes são falhas na Matrix.
O déjà vu, ele vem mostrar pra gente que o mundo não é material, que existe por trás desse mundo material uma ânima, alguma coisa que anima isso daqui. Se o mundo fosse estável, fixo, se não existisse mundo espiritual, se não existe todo um planejamento, uma codificação, uma ordem, não existiria essa repetição. É quase como se fosse uma falha mesmo. Sabe quando você está assistindo um filme e aí tem uma falha na dublagem? Quando você escuta aquela falha, ainda que pequenininha, você percebe que tem alguma coisa errada? Ou uma cena duplicada? Às vezes você está assistindo um anime, um desenho, um filme, e a cena se repete 2 vezes, você fala, nossa, isso aqui foi erro de edição. A mesma coisa. Muitas vezes o déjà vu mostra pra gente esses erros de edição que provam que existe algo além do mundo material. Então, o déjà vu, todas as causas dele falam da existência de mundo espiritual, seja a reencarnação, seja a questão do destino e do processo kármico de cada um, seja a própria evidência e mediunidade. Isso tudo mostra que existe um mundo espiritual. Então, o déjà vu está muito conectado a despertares espirituais. Quando a pessoa está vivendo um processo de despertar espiritual, é comum que ela tenha mais a sensação de déjà vus. Então, isso é o déjà vu. O déjà vu é essa falha na Matrix. É esse momento que você está vivendo 2 vezes. Não que você está vivendo exatamente o momento 2 vezes, mas de alguma forma você está sendo colocado ali naquele lugar. É como uma prova que você repete 2 vezes, é sinal que na primeira você não deu o seu máximo, então agora você pode dar. Então isso é muito legal de vocês saberem. Bruxos e magos muito experientes, eles conseguem antever situações. Por exemplo, eu tenho um compromisso espiritual daqui a pouco, né? Na data que eu tô gravando esse vídeo, eu tenho uma reunião pro batizado de alguns filhos de santo meus. Isso é um evento muito importante, vai ter toda uma ritualística envolvida e tal. Eu posso, como bruxo, há 2 dias atrás, se eu quisesse, acessar esse evento que vai acontecer hoje e ver as coisas. Então, o bruxo, com o tempo, ele consegue usar o déjà vu a seu favor. Só que aí ele tem que ter mais domínio de si próprio, da energia, entendimento e tudo mais. Mas só para vocês saberem que, por exemplo, as coisas acontecem no plano físico depois de já acontecerem no mundo espiritual. Por isso que médiuns videntes e médiuns oníricos têm mais déjà vu, porque eles veem mais coisas antes delas acontecerem. Mas bruxos experientes também têm essa capacidade de olhar a energia de uma situação antes dela acontecer. Então a gente consegue, por exemplo, você tem uma reunião quinta-feira. Você consegue ver a energia hoje, se você quiser. Claro que isso exige muito esforço, domínio, concentração de energia, mas é possível. Por quê? Porque o plano físico, esse plano que a gente visualiza aqui ao nosso redor, ele é um processo grotesco do que acontece no astral, no superior. Então tudo aqui é mais demorado, mais lento. Então antes de algo acontecer aqui, ele já acontece lá. Lembra lá, por exemplo, do mundo das ideias de Platão? Esse vídeo, por exemplo, eu estou executando ele para vocês agora, mas a ideia dele veio antes. Então você concorda que ele surgiu antes de eu materializar ele no físico? Só a nível de exemplo. A pessoa que, por exemplo, desenvolveu esse celular, ele projetou o celular antes de criar o celular. Então, as coisas elas acontecem no mundo etérico antes de se manifestarem no mundo físico. Isso vale para situações também, para reuniões, para processos. Então, o déjà vu é só isso, é só aquele momento onde você tem um despertar espiritual pequeno, tá? Isso é importante, mas vai acontecer por todas essas causas que eu falei. E existe ainda um déjà vu que é psíquico, que nunca aconteceu. Então, às vezes você viu um filme na infância que tinha uma floresta que te marcou muito. Quando você passa por uma floresta parecida, você tem a sensação de que já viu. Então também não podemos achar que tudo é espiritual. Na maior parte das vezes, déjà vu é espiritual. A gente vê, né, uma sensação muito forte. Mas às vezes pode ser só uma identificação de um filme, né? Pode ser só alguma coisa que você já tenha vivido. Por isso que é importante a análise e a clareza sempre, tá? Mas existe também esse déjà vu que é meio que a mente humana ela tende muito a buscar padrões. Então pode ser que o déjà vu seja um filme que você já viu que você não lembre, uma situação que você já viveu que você não lembre, mas esse processo ele é muito importante, tá bom? Pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, né, sobre esse assunto, dê sugestões de temas, eu quero ver de verdade a opinião de vocês. Se já tiveram algum déjà vu, conta aqui nos comentários. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!